Olá pessoal, vamos lá à aula de processos estocásticos. Vai ser uma aula rapidinha para que vocês não fiquem sem a aula e também para que vocês possam também fazer as outras atividades que vocês tiverem para fazer. Bem, continuando a nossa aula sobre a introdução aos processos estocásticos e probabilidade, vamos falar agora um pouco sobre a diferença entre os processos discretos e contínuos que se encontra na seção ponto 2 do nosso livro-texto, ok? Bem, o que vai ser estudado aqui é exatamente essa diferença. Vamos fundamentar e vamos caracterizar para mostrar as diferenças entre processos discretos e processos contínuos, certo? Bem, como que classifica o comportamento de um processo discreto e de um processo contínuo? Essa é a primeira pergunta que eu trago para vocês, para que a gente possa refletir sobre isso e pensar como que eles diferem entre si. Mas logo mais eu vou falar um pouco do que se trata. Bem, é necessário distinguir por quê. Porque as ferramentas de análise utilizadas para um tipo ou outro são distintas. Então, eu não vou poder fazer uso de ferramentas de análise para processos discretos em processos contínuos e vice-versa. Por quê? Porque, primeiro, talvez eu não consiga. Segundo, porque se eu conseguir, certamente o resultado do tratamento que eu fizer com os dados estará errado, certo? Bem, e eles dois, os processos discretos e contínuos, distinguem-se em relação ao quê? Quanto a estado do sistema. O que é o estado? O estado é o aspecto, é a característica atual, é a classificação atual. Né? O tempo em que eles ocorrem, os eventos, né? Num processo discreto, ele ocorre não é a todo tempo, e diferente do processo contínuo, pode ocorrer em qualquer momento do tempo. Tá certo? Bem, aqui é o que vai, de fato, caracterizar um processo do outro. Vai depender do tipo de variável que a gente vai fazer o uso, certo? Para construir o nosso processo estocástico, e é isso que vai diferenciar um do outro. Se eu utilizar uma variável discreta, que se trata de uma contagem, até mesmo de uma variável categórica, né, que é um atributo, que é uma característica não numérica, isso vai me levar para um processo discreto. No caso contrário, quando eu tiver uma medida, um número que pode assumir qualquer valor real dentro de uma faixa de valores, eu estarei indo para a elaboração de um processo contínuo. Bem, veja bem, quando que você vai a uma balança e mede a sua massa corporal ou o seu peso, como é mais conhecido? Quais são os valores que podem ser obtidos, né? Imagina que num intervalo de 2 anos, você acompanhou a sua massa corporal ou o seu peso, e aí você registrou essas informações. Você vai fazer uma avaliação disso e verificar qual foi a variação ocorrida nesse período de tempo que você acompanhou, né? Que tipos de valores você observa ali? Certamente serão valores numéricos, e serão valores assumidamente dentro de uma faixa de valores dos números reais, ou seja, é uma medida. Portanto, se a gente fosse fazer um estudo de processos estocásticos com essa informação, que é a massa corporal ou peso, certamente nós faríamos com um processo do tipo contínuo. Quando são contados o número de alunos na sala de aula, é diferente. Eu estou me referindo a uma variável que não pode assumir um valor real, ou um valor fracionário, ou um número racional. Por exemplo, não faz sentido a gente falar de 2,5 alunos na sala de aula. Nós só conseguimos falar em nenhum aluno, que é o 0, representa 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos e assim por diante. Esses valores inteiros, né, e não negativos, no caso do exemplo, eles são atribuídos a variáveis discretas. Quando eu faço uso de construção de processos estocásticos com esse tipo de variável, eu estou elaborando um processo estocástico do tipo discreto. Bem, para relembrar, vale trazer aqui novamente o que é um processo estocástico. Ele é um conjunto de variáveis aleatórias ordenadas no tempo, né? A gente representa pelo x,
né, o x de t com índice t, essa variável está indexada pelo tempo, onde esse tempo ele é o índice que vai representar a variação no tempo. E esse índice, ele pertence, esse t minúsculo, ele pertence a um conjunto maior que a gente chama de t maiúsculo, um conjunto de tempos. Tá? E aí a gente consegue, com essas definições, representar o processo estocástico como ele aqui é apresentado. X de t, tá, o que tzinho, né, o t minúsculo, o tempo específico, ele pertence a um t mais amplo. Essa definição ela está em Hillian e Lieberman na sua publicação de 2013. Bem, agora sim nós vamos definir o que é o tempo discreto, o que é o tempo contínuo. Já antecipei um pouco, mas aqui eu trago a definição formal sobre eles. Ok? Processo estocástico de tempo discreto, né? Tá aqui a variável aleatória que representa o nosso processo, indexada pelo tempo. Ela é definida apenas por um dado conjunto de instantes de tempo, ou seja, elas ocorrem em alguns momentos e não em todos. Já diferente no processo estocástico com tempo contínuo, o processo pode ocorrer em qualquer momento, dentro do intervalo avaliado, ok? No intervalo dos reais. Aqui tem um exemplo, uma figura que foi extraída do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Né? Aqui nós temos dois exemplos de processos estocásticos. A figura de cima, apresentada aqui com essas linha curvada, contínua, sem nenhuma quebra. Isso aqui representa graficamente um processo estocástico contínuo. Okay? Perceba que não há interrupção do tempo. O eixo x aqui do nosso plano cartesiano ele representa o tempo. O eixo y representa o estado do processo. Tá? Aqui é a minha variável aleatória que vai assumir alguns valores e esses valores serão o estado do processo. Aqui embaixo nós temos um outro exemplo. Percebam que essas linhas aqui, elas, diferentemente do gráfico de cima, elas não percorrem todo o eixo do horizontal, ou eixo do tempo, portanto, elas não ocorrem em todos os tempos, elas ocorrem em tempos especificados. Isso aqui caracteriza bem um processo estocástico discreto, ou de tempo discreto. Mas igual ao gráfico de cima, aqui no eixo vertical, né, o eixo de ordenadas, nós teremos o estado do processo, tá certo? Da variável. Bem, outros exemplos. Acompanhamento contínuo do nível de uma represa. O nível de uma represa, ele pode ser considerado pode ser armazenado como uma variável contínua. Então, se fosse fazer um estudo por processo estocástico, utilizaria um processo contínuo. O acompanhamento diário de ações da Bolsa de Valores também, se fosse só ao final do dia, mudaria para um discreto. Preços intradiários de ativos financeiros, intradiários, ou seja, a cada dia. Então, isso aí vai me levar para um processo discreto. Bem, a notação aqui é importante que vocês se familiarizem com a notação, certo? Um processo com tempo discreto, ele é representado dessa maneira aqui. Aqui a variável, né, que representa o meu processo, x com índice t, onde esse t ele só é definido para 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito, desde que esses números sejam inteiros. Aqui é a chave fechando, aqui a figura sobrepôs. Tempo contínuo. O meu processo ele é definido dessa maneira, de forma simbólica. Vocês precisam aprender a lembrar isso, a registrar isso, porque isso pode constar em prova. E se você não estiver familiarizado com essa notação, vocês possivelmente não acertarão as questões. Ok? Está aqui a minha variável, que representa o meu processo, estão dentro de colchetes, de chaves. Isso é o processo estocástico. O que ele me diz aqui, que essa variável do processo, ela pode ocorrer para um tempo qualquer, maior ou igual a zero. Então, qualquer medida de tempo acima de zero, ele pode ocorrer. Isso caracteriza um processo contínuo, certo? Notação. Para cada ponto t, um t minúsculo do conjunto, ou seja, um ponto específico do conjunto de tempos do processo, podemos observar uma variável aleatória. Então, está aqui. O x de t representa a minha variável aleatória, é o que vai ocorrer nesses tempos que eu estou acompanhando.
E aí vem exemplos de métodos de cada tipo, né? Por exemplo, eu tenho o processo em tempo contínuo, eu tenho alguns tipos aqui exemplificados. Processo de Poisson, processo de nascimento e morte, que nós veremos mais adiante ao longo da nossa disciplina. Processo estocástico em tempo discreto, tem como exemplo o processo de Bernoulli, certo? Aqui a gente acabou então, é isso que eu tinha para apresentar, mas vejam que a partir desse slide do Faça Valer a Pena 1, vocês têm as atividades para serem respondidas e avaliadas. Então, não deixem de fazer as atividades, leiam com calma, percebam que tem toda uma anotação que eu acabei de comentar. Aqui é uma questão, você vai avaliar se essas afirmativas estão corretas ou não, e aqui são as alternativas que a questão fornece, perceba lá. Algumas estão corretas, outras não. E aqui eu apresento quais são o gabarito, quais são as corretas, tá certo? Antes de olhar para o gabarito, eu sugiro que você tente fazer sem olhar. Tem o Faça Valer a Pena 2, é a segunda questão, também você precisa ler com calma, entender os conceitos, por isso que é importante a leitura, não só da minha aula, que é um resumo do que está lá no nosso livro-texto, mas precisa ler o livro-texto também, tá certo? Me procurem para tirar dúvidas, se não entenderem o que significa algum termo, alguma palavra, coisa assim. Certo? Aqui tem as alternativas e eu apresento o gabarito também. E aí tem atividade agnóstica também, com questão de afirmativa, que vocês vão avaliar o que são corretos ou não, e tem gabarito. Nesse caso é lacuna, você tem uma frase lá com algumas lacunas para serem preenchidas. Tem gabarito, também outra de lacuna com gabarito e assim sucessivamente, tá certo? É isso. Eu desejo que você tenha bons estudos e que você continue empenhado na sua formação, ok? Até mais.